Fala pessoal, professor Douglas aqui. Vamos continuar nosso estudo de estatística, vendo agora as medidas de dispersão. Então, só para relembrar, no vídeo passado a gente viu as medidas de posição, a gente viu a média, a moda e a mediana, né? E a gente viu essas medidas em 3 situações. Primeiro, quando os dados não estavam agrupados, e depois quando eles estavam agrupados sem intervalo de classe e com intervalo de classe. A gente vai focar nessa aula um pouquinho mais na média, tá? Então vamos revisar a média porque a gente vai usar nos conceitos que a gente vai ver hoje. Então olha só, quando os dados não estavam agrupados, a gente viu que a média era só eu pegar todos esses dados, somar e dividir pela quantidade de dados, né? E a gente usa essa notação aqui para representar essa soma, né? Então essa relação, essa fórmula aqui, está falando o seguinte: a média amostral, que é esse x barra, se for média populacional, vai ser a letra grega mi, minúscula, ela vai ser igual à soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, né? E aí quando a gente passava para a média nos dados agrupados sem intervalo de classe, a gente tinha que tomar um cuidado aí com a frequência, né? Porque cada valor apresentado, ele tinha que ser multiplicado pela frequência, por quantas vezes ele aparece na nossa pesquisa. Mas a fórmula basicamente não muda. Então, só para exemplificar, eu coloquei aqui um estudo com uma pesquisa de quantas horas cada aluno estudava por dia, né? E aí, 5 alunos responderam que não estudavam nenhuma hora por dia, 10 responderam que estudavam 1 hora por dia, assim por diante, né? E aí, para calcular a média, a gente multiplicou a quantidade de horas que eles estudavam, que é o nosso valor lá amostral, pela sua respectiva frequência. Então, fazia todos esses produtos e somava os resultados em seguida para poder dividir pelo total de valores, né? E aí a gente obtinha a média da mesma forma. Quando os dados eles estão agrupados com intervalos de classe, a gente só tinha que tomar mais um cuidado aí, porque no intervalo de classe a gente não tem o valor do dado, né? Então a gente precisa determinar esse xi, né? E como que a gente faz isso? A gente pega o limite inferior da classe, soma com o limite superior e divide por 2. Ou seja, a gente pega o ponto médio da classe. E aí a gente viu lá o exemplo, né, com a tabela das alturas, que antes de calcular a média, a gente fazia ali o limite inferior mais superior e dividia por 2 para cada uma das classes, né? Então esse 146 aqui, ele é 141 mais 151 dividido por 2. E a mesma coisa para cada uma das classes abaixo. E aí a gente fazia a mesma coisa de quando os dados não estão agrupados por classe, né? Então o próximo passo agora é multiplicar cada um desses valores pela sua respectiva frequência, né? Eu coloquei mais uma coluna aqui para colocar esse produto. A gente fazia a soma de todos os produtos e dividia pela quantidade de valores da mesma forma. Só que aí vem uma pergunta: será que essa medida de posição ela é o suficiente? Né? Será que ela representa bem os meus dados aí, a minha pesquisa? Essa tabela aqui, ela apresenta os rendimentos de 3 pessoas durante os meses de março, abril, maio, junho e julho na pandemia, né? Então, os meses de março a julho de 2020. Então, olha só, a pessoa A começou ali em março, ela estava recebendo R$2.000 de salário. E aí, em abril, maio, junho e julho, ela continuou recebendo o mesmo valor. Ela não teve o seu salário afetado pela pandemia. Então, se a gente calcular a média desses valores, a gente vai obter aí uma média de 2.000. Se a gente calcular a mediana, lembrando, a mediana a gente precisa ordenar os valores, né, em rol, e pegar o valor do meio. Como aqui todos os valores são iguais, eles já estão ordenados, então aqui a mediana também vai ser 2.000. E a moda é o valor que mais aparece, então também é 2.000. Já a pessoa B é uma pessoa que antes de começar a crise, antes de começar a pandemia, né, lá em março quando começou, ela recebia R$2.500. Daí em abril e maio ela já teve uma redução salarial, né, em junho ela foi mandada embora, e aí ela recebeu R$3.500 por conta de todo o processo de demissão, enfim. E aí em julho, como ela estava desempregada, ela não recebeu nada. Então se eu calcular a média desses valores, eu vou obter também 2.000. A mediana, se eu ordenar esses dados em rol e pegar o valor do meio, também é 2.000. E a moda, como 2.000 aparece 2 vezes ali, também é 2.000. Já o último caso, vamos pensar em uma pessoa que é freelancer e tal, né, que ela recebe por trabalho e não uma quantia fixa todo mês, né? Em março ela não conseguiu nenhum trabalho, ela não ganhou nada. Aí em abril ela conseguiu um trabalho pequeno lá, ganhou só R$100. Daí em maio ela cobriu um pouquinho as reportagens da pandemia, ganhou 2.000. E aí em junho e julho ela começou a cobrir os reflexos da pandemia nas cidades e tal. E aí ela recebeu 2.200 em junho, em julho 5.700. Se a gente fizer a média aqui, somar todos os valores e dividir pela quantidade, a gente vai obter 2.000 também. A mediana, os dados já estão ordenados, então é o valor central, que também é 2.000. E a moda aqui não tem nenhum valor que se repete, então
não à moda. Então olha só, tanto usando a medida de posição da média, quanto da mediana, quanto da moda, a gente obtém sempre 2.000, né? A moda aqui no último nem tem. Então se a gente for comparar os três casos, a gente percebe que os dados eles são bastante diferentes, né? A gente tem 3 casos aí com um conjunto de dados muito diferentes. No primeiro caso, os dados são todos iguais. No segundo, não tem uma mudança muito grande de valores, né? E já no terceiro, a mudança é muito grande, né? Então a gente precisa de uma medida aí para poder representar essa mudança, essa diferença desses conjuntos. Uma outra forma de ver isso é mostrando geometricamente, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui esse conjunto de dados que estão todos na mesma posição. Aqui eu tenho esses dados que estão mais juntinhos ali, mas já estão em posições diferentes. E aqui eu tenho esse outro conjunto que está bem separadão. Se a gente calcular a média dos três, a gente vai obter essa posição central. E aí reparem que, independente de onde estão os valores, a média acabou sendo a mesma. Só que no primeiro caso, a gente tem dados sem variabilidade, né? Os dados estão todos no mesmo lugar ali, ninguém variou, ninguém ficou longe da média. No segundo caso, a gente tem dados com pouca variabilidade, né? Tá tudo bem pertinho ali da média. E já no último caso, a gente tem dados com muita variabilidade, certo? Então, é para isso que a gente estuda as medidas de dispersão, ou as medidas de variabilidade. O que são essas medidas? Elas vão dar uma informação para a gente de como esses dados eles estão dispersos aí na nossa amostra. Então, as que a gente vai ver agora são amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Todas elas naquelas 3 situações que a gente já viu as medidas de posição, né? Quando os dados não estão agrupados e quando eles estão agrupados, seja sem intervalo de classe ou com intervalo de classe. Então vamos começar com amplitude. Amplitude total, ou só amplitude, o que ela é? Ela é a diferença entre o maior valor da nossa amostra e o menor. Então a gente vai usar essa formulinha aí, ó. Você vai pegar o maior valor e subtrair o menor. Então no nosso exemplo anterior, vamos olhar aqui para a pessoa A. O maior valor dela é 2.000 e o menor também é 2.000, porque todos são iguais. Então a amplitude da pessoa A é 0, ou seja, ela não tem variação nenhuma de dados ali. Já para a pessoa B, o maior valor é 3.500 e o menor também é 0. Então para a pessoa B, a amplitude total ali é 3.500. Já para a pessoa C, o maior valor é 5.700 e o menor também é 0. Então a gente tem aí uma amplitude total de 5.700. Bom, como a amplitude total ela considera apenas os extremos ali, pode ser que alguns desses extremos sejam dados muito discrepantes do restante da nossa amostra, ou do restante da nossa população. Por isso que a amplitude total talvez não seja a melhor medida de dispersão que a gente pode ter. Mas vamos olhar agora como que a gente calcula isso se os dados estiverem agrupados com intervalo de classe. Nesse caso, vai ser muito parecido, tá? Só que agora a gente vai pegar o limite superior da última classe menos o limite inferior da primeira classe. Então, no exemplo das alturas lá que eu tenho utilizado recorrentemente, a gente vai ver aqui, ó, quem que é o limite superior da última classe? É o 221. E quem que é o limite inferior da primeira classe? É o 141. Então, a gente subtrai os dois e a gente tem aí a amplitude total de 80 centímetros. Como eu já disse para vocês que a amplitude ela ajuda a gente a entender a dispersão dos dados, mas não é a melhor ferramenta, vamos ver a próxima que é o desvio médio. Para entender o desvio médio, eu coloquei essa ilustração aqui. Tem aqui um x1 na posição 3, um x2 na posição 4, x3 na posição 6 e os meus dados estão dispersos dessa maneira. Se eu calcular a média, eu vou ver que a média está ali no ponto x igual a 13. E aí se eu quero calcular a dispersão desses dados, eu posso calcular a distância que cada ponto está da média. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar cada valor aqui e vou calcular, vou medir essa distância que ele está da média. Depois que eu calculei todas essas distâncias, eu vou tirar a média delas. Se eu pegar todas essas distâncias, somar e dividir pela quantidade de distâncias, que vai ser igual à quantidade de dados, eu vou obter o meu desvio médio. Bom, a fórmula do desvio médio é essa daqui. O que ela está dizendo para a gente? Aqui no numerador eu tenho a soma das distâncias. Vamos pegar para o x1 aqui. Ó. x1 é esse valor aqui que está no ponto 3. E a média está no 13. Se eu fizer 3 menos 13, vai dar menos 10. Só que distância nunca é negativa. Então eu pego o módulo para pegar o valor positivo. Então a distância de 3 até 13 é 10. Então essa parte do numerador, ela está falando para eu pegar as distâncias aqui. Ou os desvios, tá? A gente pode chamar de desvio também, desvio para a média. E aí eu vou somar essas distâncias e dividir pelo número de dados. E aí eu obtenho o desvio médio, que é 6,4.
se eu tiver os dados agrupados sem intervalos de classe, eu tenho que tomar um cuidado de multiplicar cada distância pela frequência em que ela ocorre, porque eu vou ter vários dados no mesmo ponto. Então essa distância precisa ser multiplicada pela frequência. Só que se os dados estiverem agrupados com intervalos de classe, eu não vou saber onde o ponto está. Mas aí a gente usa aquela mesma ideia da média. Tá? Eu calculo aqui o ponto médio, crio a coluna dos pontos médios de cada classe e agora sim, né? Eu calculo a diferença aqui entre cada ponto e a média. Calculo a distância aqui, o módulo da diferença, e aí cada uma dessas agora eu multiplico pela frequência. Depois que eu fiz todos esses produtos, eu somo esses valores e obtenho ali o numerador do meu desvio médio. E aí é só dividir pela quantidade de dados. Fazendo as contas, a gente obtém esse desvio médio aí. Bom, o próximo conceito é o conceito da variância, que é bem parecido com o conceito de desvio médio. Tá? A variância ela é representada por essa letra grega aqui, que é o sigma ao quadrado. Se eu tiver sigma ao quadrado, é variância. Esse quadrado aqui é porque ela está elevada ao quadrado? Não, sigma ao quadrado é a variância, tudo bem? Então, é meio esquisito, mas não estranha não. Quando a gente colocar sigma ao quadrado, a gente está falando de variância. Ela é bem parecida com o desvio médio. Qual que vai ser a diferença? Em vez de eu colocar o módulo da diferença aqui, eu vou colocar o quadrado da diferença. Tá? E por que eu faço isso? Se eu fizer só a diferença, eu vou ter alguns valores que vão ser negativos, e aí quando eu somar tudo vai dar zero. Para que fiquem todos os valores positivos, uma opção diferente do módulo é elevar ao quadrado. Então a gente faz isso, a gente faz as diferenças, cada uma das diferenças a gente eleva ao quadrado, e daí a gente soma esses valores e divide pela quantidade de dados. E daí você vai me perguntar assim, por que eu vou usar a variância, que é uma conta mais chata de fazer, eu tenho que fazer a diferença e elevar ao quadrado, em vez de usar o desvio médio, que é só fazer a diferença. Se der negativo eu tiro o sinal e está tudo certo. Bom, eu não vou entrar a fundo nisso, mas essas medidas de dispersão, mais para frente, elas vão ter a ver com minimização. Quando a gente está trabalhando com formas de minimizar algo, a gente normalmente tem o conceito de derivada relacionado aí. E aí o desvio médio tem uma função aqui dentro que é a função modular. Já a variância tem uma função aqui dentro que é uma função quadrática, né? E aí a gente lembra lá do cálculo que a função modular aqui, ela é bem chatinha, né? Ela não tem derivada nesse ponto zero. Já a função quadrática ela é suave em todos os pontos. Então, explicando de uma forma bem breve e bem rápida, a gente usa a variância por conta disso. Outra mudança aqui entre o desvio médio e a variância é que aqui eu estou usando o μ, que é a média populacional. Tá? Então, essa variância que a gente está calculando aqui vai ser a variância populacional. E os exemplos que eu vou mostrar, eu vou considerar os dados como sendo a minha população. Então, vamos ver o exemplo. Olha só, eu tenho a turma lá com os 13 alunos, já calculei a média deu 7, vamos calcular a variância. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a diferença entre cada valor desse e a média. Então, eu fiz uma tabelinha aqui mostrando a diferença. 3,5 menos 7 vai dar menos 3,5, 5 menos 7 vai dar menos 2, 6 menos 7 vai dar menos 1, 7 menos 7 dá 0 e assim por diante. E aí eu tenho que elevar esses valores ao quadrado. Então, aqui eu tenho quadrado de menos 3,5, quadrado de menos 2, quadrado de menos 2, quadrado de menos 1 e assim por diante. Reparem que quando eu elevo ao quadrado, todos os valores que eram negativos acabam ficando positivos. Somando todos esses valores, a gente tem aí um valor de 44. E aí a gente divide pelo número de dados, que nesse caso é 13, para obter a variância. Aqui tem uma coisa esquisita, porque a média ela estava em pontos. E cada nota aqui está em pontos também. Então, quando eu elevei ao quadrado, eu fiquei com uma unidade de medida aqui que é pontos ao quadrado. Tá? E o que quer dizer isso? Bom, a variância tem esse problema. Tá? A gente vai ver como resolver isso mais para frente. Mas vamos ver como calcular quando os dados estão agrupados. Quando os dados estão agrupados, a gente vai fazer a mesma coisa que o desvio. Né? A gente precisa lembrar de multiplicar cada quadrado de diferença ali pela frequência. Novamente, né? Se tiver só as classes aqui, a gente pega o ponto médio e aí a gente vai fazer a diferença entre esse ponto médio e a média, que está aqui embaixo, que a gente já calculou, e vai elevar ao quadrado. Fazendo essas contas, a gente multiplica agora cada um desses valores pela frequência, que é quantas vezes cada um desses valores vai aparecer. Soma todos esses resultados e a gente tem um
numerador da variância. E aí é só dividir pela quantidade de dados para obter aí a nossa variância. Reparem que, novamente, todas as informações que a gente tinha estavam em centímetros e agora a gente tem uma variância que a unidade de medida é centímetros ao quadrado. E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso usando o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é o sigma e a definição dele é que ele é a raiz quadrada da variância. Lembrem que eu falei que sigma ao quadrado é a variância, certo? Então, se eu tirar a raiz, eu vou ter o sigma, que é o desvio padrão. Então, se tiver sigma ao quadrado, eu estou falando de variância. Se tiver sigma, eu estou falando de desvio padrão. Então, olha só, as notas dos alunos lá, a gente teve média 7 e desvio padrão igual a 3,38. Se eu tirar a raiz de 3,38, eu vou obter 1,84. Então, quer dizer que a média dos alunos da turma foi 7, com um desvio padrão de 1,84 pontos. Já no exemplo das alturas, a gente teve lá uma média de 172,9 e a variância de 217,39. Para calcular o desvio padrão, a gente tira a raiz quadrada da variância e a gente obtém 14,74 centímetros, que está na mesma unidade de medida que os dados originais, assim como os pontos também no exemplo das notas dos alunos. Bom, eu tinha falado que a gente estava considerando ali nos exemplos, né, um conjunto como se fosse a população. E aí a gente tem aqui as fórmulas tanto da variância quanto do desvio padrão. Só que se a gente considerar essas mesmas medidas de dispersão numa amostra, a gente precisa dividir aqui, ó, em vez de dividir por n, a gente vai dividir por n menos 1. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com uma amostra, a gente tem uma quantidade reduzida de dados ali, e se a gente quiser viabilizar o nosso estudo, a gente precisa diminuir um pouquinho aqui o denominador para que esse valor no total fique maior, tá? E aí a gente vai ter inferências melhores a partir desses dados. Se a gente considera como n aqui para uma amostra, a gente vai considerar uma variância menor, quando na verdade ela pode ser maior. E aí a gente tem a última medida de dispersão, que é o coeficiente de variação. O que acontece? Todas as medidas de dispersão que eu falei antes são medidas de dispersão absoluta, né? A gente viu lá que elas vão ter uma unidade de medida igual à dos dados que a gente tem, ou ao quadrado no caso da variância, né? Já o coeficiente de variação vai ser uma medida de dispersão relativa, porque ele não vai ter unidade de medida. Isso daí vai possibilitar a gente poder comparar alguns conjuntos de dados, e eu vou mostrar isso melhor com um exemplo, tá? Mas como que a gente calcula ele? Se a gente estiver trabalhando numa população, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Se a gente estiver na amostra, é a mesma coisa, só que a notação aqui muda, né? Porque o desvio padrão na amostra é S e a média na amostra é X barra. Então vamos ver como a gente consegue comparar aí conjuntos diferentes com um exemplo. A gente fez uma pesquisa com 100 estudantes perguntando a altura e o peso de cada um deles. Daí a gente calculou a média e o desvio padrão desses dois dados, certo? Então a gente tem essa tabela aqui com a altura média e o desvio padrão das alturas, assim como o peso médio desses 100 estudantes e o desvio padrão desses pesos. E eu pergunto o seguinte, em quais dados a gente encontra a maior dispersão? Nas alturas ou nos pesos? Se a gente olhar só para o desvio padrão, a gente tem aqui que o desvio padrão das alturas é maior, porque é 14,74, enquanto nos pesos é menor. Só que as medidas aqui são diferentes. Um eu estou medindo em centímetros e a outra em quilos. Se os pesos estivessem aqui em gramas, eu teria 2.000 aqui no desvio padrão. 2.000 gramas contra 14. Né? Então não tem como comparar esses desvios padrões. Né? Então o que a gente faz? A gente usa o coeficiente de variação. Lembrando a fórmula, a gente pega o desvio padrão e divide pela média. No caso das alturas, a gente vai ter aí 0,0853, né? Multiplicando por 100%, 8,53%. Já para os pesos, a gente tem 2 sobre 65, fazendo a divisão, a gente fica com 0,0308, e multiplicando por 100%, a gente tem aí 3,08%. Esses valores, eles não possuem unidade de medida. Por quê? O desvio padrão e a média, eles estão na mesma unidade. Quando eu faço a divisão, essas unidades se cancelam. Então, eu posso comparar os coeficientes de variação. Eu posso dizer que o dado que apresenta maior dispersão são as alturas, certo? Então, esse conjunto tem uma diferença maior de alturas aí do que uma diferença de pesos. Bom, então a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.